Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Hoje estou lendo aqui os jornais e estou vendo que o óleo PCA e o pessoal dizendo que estava defendendo a Petrobras e defendendo a Dilma. Não, é ao mesmo tempo é contra a política econômica que a Dilma está colocando, é contra o arroxo que a Dilma está dando na economia brasileira. O presidente do PT, o Falcão, ele disse que o Joaquim Levy é um infiltrado no governo. Eu acho que é ao contrário. Vamos botar os pingos nos is devagar? Ao contrário, a Dilma, ao colocar o Levy no governo dela, se infiltrou nos empresários, porque os empresários apoiam perfeitamente a entrada do Joaquim Levy e confiam no Joaquim Levy. Então foi ao contrário, foi a Dilma que se infiltrou nos empresários, porque se não fosse o Joaquim Levy, ninguém estaria apoiando a Dilma, ninguém estaria apoiando um plano fiscal dela. Primeiro que ela não sabe fazer, não tem quem faça. Nós vimos aí, o Guido Mantega passou quantos anos? Não soube fazer nada, deixou o país na miséria que deixou. Aliás, tudo isso é responsabilidade da Dilma, porque ela se achava PhD em economia, inclusive mentia dizendo que era. Mas eu quero dizer que a gente tem que botar os pingos nos is. Quem foi para a rua ontem defender a Petrobras e defender Dilma só pode ser idiota. Porque se você defende a Petrobras defendendo a Dilma, você está querendo manter o status quo, ou seja, a propina, o roubo. Porque a Dilma está no governo há 12 anos. Foi ministra da Casa Civil, foi ministra de Minas e Energia, foi presidente do Conselho da Petrobras e agora já está com 4, 5 anos como presidente do Brasil. Nunca o governo Dilma, ou a própria Dilma, ou alguém muito próximo a Dilma, fez uma denúncia a respeito de qualquer que seja o contrato, por exemplo, da Petrobras. Nunca houve no governo. Ou seja, ela acobertava toda essa propina que ia para os partidos da base, o PT, o PMDB e o PP, ela acobertava tudo isso. Então ela é cúmplice disso aí. Quando eu falo vamos à rua, e eu não estou falando o impeachment da Dilma, de qualquer maneira, não. Eu quero o impeachment da Dilma. E eu sei que existe motivo bastante para se pedir o impeachment dela. Primeiro, a omissão dele em relação a todo esse roubo, toda essa propina. Segundo, ela foi denunciada, mencionada 11 vezes na Operação Lava Jato. O Youssef disse que ela e o Lula sabiam do que estava acontecendo. Só isso já era uma condição, e comprovado isso, era uma condição para pedir o impeachment dela. Outra, ela recebeu dinheiro vultoso na campanha de 2010. Isso é mais, e evidentemente, agora em 2014, evidentemente isto é um motivo para se pedir o impeachment dela. E por último, a omissão total dela. Uma administração temerária que destruiu o país, destruiu a maior empresa do país, a Petrobras. E por que destruiu a empresa da Petrobras? Porque os petistas são incompetentes, não conseguem controlar a inflação e utilizaram de estratégias populistas para esconder o que estava acontecendo. Por exemplo, importando petróleo a preços de ouro lá fora no mercado internacional e vendendo aqui a preços de leite. Ou seja, altamente subsidiado. Para quê? Para beneficiar as pessoas? Não era isso não. O objetivo não é esse não. O objetivo é não permitir que o preço da gasolina afetasse a inflação no Brasil, mostrando a total incompetência que eles têm no poder. Isto é um caso de administração temerária e que poderia muito bem ser considerado como um problema de impeachment da senhora Dilma.
E tem muito mais, como nós sabemos, do que isso. O que ela fez com o setor elétrico em atos populistas, dando um aumento, dando um desconto de 18% para o público de uma maneira geral, e 32 segundos, ela chegaria a 32% para as empresas, numa hora que o setor elétrico estava extremamente fragilizado. Todo mundo sabia que o setor elétrico era uma situação difícil e estava caminhando ainda mais pelo problema de falta d'água. E ela, além disso, de incentivar esse consumo, ela concedeu redução de impostos para a linha branca, geladeira, fogões, etc. Isso tudo aumentou o consumo, assombrosamente aumentou o consumo de energia. E qual era a resposta? Se ela tivesse considerado do outro lado a oferta de energia, mas a oferta de energia ficou estática. Ela não conseguia oferecer mais energia do que estava oferecendo. E com isso, literalmente quebrou o setor elétrico. E agora nós estamos pagando por isso. Aumento de 38%, ainda vai ter um aumento de 38% durante esse ano. Energia além dos que já aconteceram até agora. Parece que 27% já aconteceu até agora aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro. Então, meus amigos, eu acho e concordo com o Lula. O povo que elegeu um candidato que tinha uma plataforma política, que fazia promessas maravilhosas, dizia que a economia brasileira estava perfeita, que o setor elétrico era um dos mais privilegiados do mundo, e logo contra arroxo fiscal, contra equilíbrio nas contas fiscais, acusando os adversários de fazerem isso. Imediatamente, ao assumir o governo, passa a fazer exatamente o que ela criticava e dizia que os adversários iriam fazer. Eu acho e concordo com o Lula. Se vocês quiserem, podem ver Lula falando sobre o impeachment do Collor. Ele diz que o povo que elege dirigentes que fazem promessas maravilhosas e encantadoras, e quando assume o poder passa a agir exatamente o contrário. Esse mesmo povo que a elegeu, que os elegeu, tem o direito de destituí-los do poder, ou seja, de pedir o impeachment desse dirigente, desse político. E Dilma é exatamente esse caso. Uma mulher que prometeu mundos e fundos, que negou a existência de problema no país. Para ganhar as eleições, ela deveria ser destituída do poder, naturalmente. Um grande abraço e até a vitória. Amanhã, 15 de março de 2015, estaremos nas ruas do Brasil inteiro protestando contra esse governo corrupto, incompetente, o pior governo que já houve em todos os tempos no nosso país. Um governo que conseguiu colocar o Brasil nas páginas da bandidagem no mundo inteiro. Ou seja, a corrupção na Petrobras foi a maior corrupção em volume que já houve no mundo. Não existe no mundo uma corrupção tão volumosa, ou seja, que tem tanto dinheiro envolvido quanto a Petrobras. E isso nunca houve antes nesse país. Segundo Lula, é isso aí. Nunca houve antes uma corrupção desse tamanho nesse país. O Lula realmente é um quebrador de recordes, infelizmente negativos. Um grande abraço e até amanhã.